Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. Amém, igreja? Feche a sua Bíblia, coloque no banco e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém, isso. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal, que não faz barulho. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tome seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. A carta de São Paulo aos Coríntios, ela é uma carta de memórias. O apóstolo São Paulo, quando escreveu as 2 cartas à igreja de Corinto, escreveu com um único propósito: trazer à memória daquela igreja um tempo de glória que ela havia vivido. Muitas pessoas leem a carta de Paulo aos Coríntios e acham que é uma carta de fundação, que Paulo está usando esta carta para colocar os alicerces da igreja. E na verdade não. Paulo está tentando trazer aquela igreja de volta para o tempo em que ele por ali havia passado e havia dado àqueles gregos um pouquinho da experiência do que era viver com Deus. O apóstolo São Paulo, o mais corajoso de todos os apóstolos, um nanico de 1,5 metro de altura, há quem diga que ele era calvo por natureza, caolho, manco de uma perna, e ainda tinha uma cabeça desse tamanho. Era mais cabeça do que corpo, né? Um homem audacioso, corajoso. Sendo judeu, poderia ter inaugurado e construído a maior de todas as igrejas lá em Israel, mas ele tinha missão a cumprir e foi se aventurar na Grécia e pregar para os gregos, a civilização mais adiantada do seu tempo. E até hoje nós, aqui do Ocidente, vivemos sobre a sombra daquilo que um dia foi a Grécia. Herdamos dos gregos muitas coisas. Herdamos dos gregos o esporte, a medicina, a filosofia. Então os gregos sempre foram diferenciados. E eu chamo Paulo de corajoso, porque podendo ele ter deixado Israel, por exemplo, e descido até o Egito, ali na cidadezinha de Tebas, que faz a separação entre o Egito e Israel, e se embrenhado pelo continente africano, pregar para o continente africano, um continente que sempre sofreu demais com mazelas, com enfermidades, com espiritualidade distorcida. Por
com certeza ele teria plantado talvez uma igreja com milhões e não apenas milhares de crentes. Mas não, ele resolveu subir para a Grécia e enfrentar uma civilização rica, bonita, inteligente e mística. E ele não levou consigo um aparato de obreiros, foi ele e o Espírito Santo. Começou com o irmão Barnabé, presbítero da igreja de Jerusalém, ali na cidade de Antioquia. Mas acabou que os dois não combinaram muito bem e acabou que Paulo sozinho entrou pelas pairagens da Grécia, entrou em Atenas, passou pela avenida da adoração dos atenienses, se deparou com a imagem de Zeus, 10 metros de altura, feita de ouro maciço. Imagina um Deus bonito, um queixo quadrado, um peito desse tamanho, uma barriga de tanquinho. Mais à frente a imagem de Hades, o deus dos mortos, daqui a pouco Poseidon, deus dos mares. E faltar-me tempo para falar o nome de todos os deuses, de Atenas, Hera, Afrodite, Hermes, Teseu, Hércules e tantos outros mais. Paulo não se deu por vencido passando por aqueles altares. Poderia ele ter voltado para trás, mas ele foi até o último altar. E ao chegar no último altar, ele notou que não havia imagem de Deus nenhum. Curioso foi ler o nome a quem aquele altar era prestado, e estava ao Deus desconhecido. O nanico de 1,5 metros bateu palmas, gritou aos atenienses assim: atenienses, vi eu o tamanho de vossa fé, que com medo de deixar algum Deus sem adoração profunda, vocês erigiram um altar a um Deus que vocês não conhecem. E eu estou aqui para dizer que a adoração subiu, e ele ouviu, e ele me enviou aqui, porque eu sou o sacerdote do Deus desconhecido. Mais tarde, quando Paulo encontra os gregos, alguém ainda começa a elogiar o ministério de Paulo, dizendo que foi assim ou foi assado, que Deus usou para mudar a Grécia. Paulo repreendeu esses crentes, dizendo: não, quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Não foi por mim que vocês cresceram em Cristo, porque quando eu fui até vocês, não foram as minhas palavras que convenceram vocês, porque quando eu fui ter convosco, a única coisa que eu levei comigo foi a presença do Espírito Santo. Eu dei a vocês demonstração e revelação do Espírito e do poder de Deus. Portanto, a igreja de Corinto foi, logo depois de Atenas, a igreja que Paulo se dedicou, e ali ele treinou aquilo que eu chamo de Pentecoste pleno. Diga comigo, Pentecoste pleno. Embora nós conheçamos o Pentecoste lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, com Pedro, Tiago, João e aqueles remanescentes, só vamos conhecer a plenitude do Pentecoste quando estudamos o apóstolo São Paulo. Foi Paulo quem sistematizou o que eu chamo de teologia pentecostal. E é interessante isso, porque as pessoas do século 21 têm preconceito com a igreja pentecostal. Quando fala de igreja barulhenta, que tem dons, o povo sempre fala: é igreja de gente pobre, de gente inculta, de gente que não tem cultura. Quando na verdade o Pentecoste pleno, ou seja, a plenitude do Pentecoste, Deus não deu a Pedro e a João, que em Atos dos Apóstolos capítulo 4 são chamados de homens que não tinham cultura. Ouviram eles pregar e disseram: não são pois esses homens iletrados? Como pois os ouvimos falar com tanta eloquência? Homens iletrados. O evangelho pentecostal foi dado aos homens iletrados, mas a plenitude do Pentecoste foi dado para um erudito, para um homem inteligente, preparado, poliglota, advogado, de sangue azul nas veias, de dupla cidadania. E ele militava em todos os dons. E o treino dele, o laboratório dele foi na cidade de Corinto. A igreja de Corinto foi a igreja mais poderosa que já existiu. Eu não disse a maior, eu disse a mais poderosa. Os cultos em Corinto eram tão poderosos que Paulo às vezes era obrigado a parar a homilia para ouvir um profeta. E estando ele ouvindo o profeta, ele era interrompido por um outro profeta. Estando ele ouvindo dois, levantava um terceiro. Paulo foi obrigado a parar o culto e dizer: calma, todos podem profetizar, mas cada um a seu tempo.
Os crentes eram tão cheios que eles falavam em línguas a todos os momentos. E Paulo disse: é bom que se fale em línguas, mas oremos para que o Senhor também nos dê intérpretes de línguas estranhas. É Paulo que treina aquela igreja e traz ela para dentro do centro do evangelho pleno: palavra, louvor e adoração. É com Paulo que nós aprendemos assim: quando vocês se reúnem, nada acontece. Mas quando vocês se reúnem, e uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho ou doutrina, palavra, aí Paulo diz: aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Paulo, portanto, sendo erudito, sendo um advogado, sendo um homem, um filósofo, por assim dizer, vocês vão se lembrar que ele em Atenas, ele recitou versos dos epicureus, ele dissertou sobre a filosofia dos estoicos. Hoje, se você for em qualquer livraria de aeroporto, tem lá um livro sobre o estoicismo. As pessoas falam: o que é isso? É uma coisa nova? Não, está na Bíblia. Paulo já conhecia os estoicos no seu tempo. Então Paulo era um homem preparado intelectualmente, mas ele nunca deixou que o seu intelecto suplantasse a sua sensibilidade. Talvez seja isso que o Evangelho quer dizer quando fala do crescimento de Yeshua. A Bíblia, quando fala sobre o crescimento de Jesus, diz que Jesus crescia na graça e na graça e no conhecimento. Graça você adquire aqui, conhecimento aqui. Uma igreja precisa ter conhecimento, mas ela precisa ter graça. Uma igreja com muito conhecimento e nada de graça, uma igreja formalista. Uma igreja com muita graça sem conhecimento, uma igreja de fanáticos. Então nem uma coisa nem a outra presta, nem fanatismo, nem formalismo. Mas se juntarmos os dois, aí essa igreja pode ser a igreja mais poderosa, não só da cidade, mas do estado e quiçá de todo o país. Acredito que é o que Deus tem dado a vocês aqui. Quando Paulo plantou a igreja de Corinto, e essa igreja começou a experimentar os dons do Espírito Santo, assim como uma criança que experimenta doce pela primeira vez e se lambuza, aconteceu por lá. E Paulo deixou esta igreja assim, viva. E uma igreja viva, ela explode em crescimento. Porque tudo que as pessoas querem ver é um evangelho vivo. É um evangelho que não seja apenas de palavras, mas de demonstração. Foi o que eu disse agora há pouco. Quando eu fui ter convosco, tudo que eu vos falei não foi apenas em sublimidade de palavras, mas em demonstração. Uma igreja cresce com palavra, mas se ela tiver demonstração da unção e dos dons, essa igreja, ela será a maior porta de abertura para a salvação, não apenas da cidade, mas de toda a região. Todavia, que o tempo passou, e o tempo, ele traz muitos ensinamentos. O tempo machuca, mas ele também cura. O tempo arranca do ser humano aquilo que era a sua maior alegria, que era o seu vigor, e dá para esse ser humano, no lugar do vigor, a maturidade. Oxalá que todo ser humano pudesse crescer com isso ao mesmo tempo, ele ter o ímpeto e a maturidade. Seríamos quase que imortais em vida, mas não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Quando eu era menino, Paulo diz, eu falava como menino porque eu tinha o meu ímpeto, mas agora que sou velho, eu falo com a minha maturidade. E aí o conflito de gerações, os jovens e os mais velhos, a geração mais nova com a geração minha, que já está ficando gagá. Ah, se pudéssemos ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e usar a experiência que eu tenho hoje com aquela gana, aquela força que eu tinha antes. Ah, se aquele menino buchudo lá da Vila Tatu, que era muito cheio de graça, tivesse a metade do conhecimento que eu tenho hoje. Mas, como disse um poeta, na vida não dá para ter tudo. Vivamos cada dia de uma vez. O tempo passou e a igreja mais poderosa da Grécia se tornou uma igreja fria, se tornou uma igreja metódica, se tornou uma igreja que ficou paralisada no tempo. Os crentes envelheceram na sua fé e passaram então a dar valor àquilo que o apóstolo nunca havia ensinado eles a darem, que era na nomenclatura, que era nos bens, que era nas forças sociais que a igreja mantinha. E conta um historiador que Paulo, em uma de suas viagens, encontrou um jovem que era daquela igreja quando ele lá estava. Nenhuma das embarcações, o rapaz se aproximou do velho apóstolo, se apresentou dizendo que era membro da igreja de Corinto,
contou a história de que quando criança ele ouviu o velho apóstolo pregar. O velho apóstolo ficou feliz. Imagina um velho pastor que passou por uma cidade, depois ele encontra crentes dali. É natural a alegria, né? A pessoa fica cheia de sonhos, vem as memórias, emoção. E depois que tudo isso passa, é natural que aquele que passou por aquele lugar faça uma pergunta. A pergunta que Paulo fez ao rapaz: como está a igreja de Corinto? E o rapaz, usando o ímpeto da sua juventude, sem a maturidade de um velho, foi dizer a Paulo aquilo que ele achava o que era igreja. Ele disse: a igreja está bem, crescemos, temos congregações esparramadas por todos os bairros, a igreja hoje tem nome, nós temos políticos dentro da igreja, a igreja hoje é reconhecida pela sociedade. Esperando que Paulo ficasse feliz, um historiador diz que Paulo olhou para o rapaz e disse: você não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei como está a igreja de Corinto. O rapaz se recompõe, usa o seu cérebro e diz: agora eu entendi, me perdoe, apóstolo. A igreja está fazendo aquilo que a verdadeira religião faz. Ela cuida dos órfãos e das viúvas. Estamos fazendo um lindo trabalho, isso e aquilo. E Paulo também não se empolga. A tradição diz que Paulo, olhando para o rapaz, insiste: você ainda não entendeu a minha pergunta. Eu estou perguntando como está a igreja de Corinto. Não sabendo mais o que falar, o historiador diz que Paulo então passa a ensinar aquele garoto o que é igreja. O garoto confundia igreja com templo. O garoto confundia organização com organismo. E de vez em quando isso acontece conosco também. Qual a diferença do organismo e da organização? É uma diferença imensa. A organização, ela é fria, ela é metódica. A organização tem a ver só com esta terra. Eu me lembro que quando fui fundar a nossa igreja lá na nossa cidadezinha em Orlândia, eu todo feliz fui até o cartório, nascido na cidade. O escrivão era meu amigo e ele disse: o que você veio fazer, Feliciano? Eu disse: eu vim aqui para registrar a nossa igreja. Ele disse: que bom, vamos lá. Me deu os dados, nome da igreja: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Catedral do Avivamento. Endereço. Fui falando de maneira toda feliz. Aí quando ele começou a fazer a documentação, ele disse: quem é o dono da igreja? E eu alegremente disse: Jesus de Nazaré. Ele sorriu para mim e disse: que bom, você tem o CPF dele? Eu disse: não. Ele disse: o CNPJ? Eu disse: também não. O RG? Eu disse: também não. Eu disse: então infelizmente eu não posso registrar a sua igreja. Eu falei: por quê? Porque a igreja que você está registrando, ela tem que ter um dono, porque ela tem direitos e deveres para com o Estado. E o dono da igreja, ou o diretor da igreja, ou o gerente, como vocês quiserem chamar, é aquele que vai se responsabilizar quando alguma coisa sair errado. Quem é o dono da igreja? Marco Feliciano. Aí eu falei para ele: é esse nome aí, Marco Feliciano. Aí ele falou: agora nos entendemos. E ele digitou lá: Marco Feliciano, presidente. Quando terminou aquilo, eu me senti tão mal. E eu entrei dentro do carro com a documentação pronta, fechei o olho e falei: Jesus, perdoa ele porque ele não sabe o que faz. Ele diz que a igreja é minha, mas a igreja é sua, não interessa o que está aqui nesse papel. Jesus falou comigo: não, Marco, ele está certo. Eu falei: como? Essa igreja que você registrou aí, ela é sua mesmo. A minha é diferente da sua. Eu falei: por que, senhor? Ele falou: porque a sua é uma organização. A sua é dona de prédio, é dona de bancos, cadeiras, instrumentos. A sua tem hierarquias que você mesmo faz. Você ergue pessoas, você derruba pessoas, você coloca, reconhece, não reconhece. Você fala pela sua igreja. Você é que abre o culto da sua igreja, você que fecha. Essa aí é sua, a minha não é essa. Falei: senhor, se a minha é organização, a sua é qual? O senhor disse: a minha é um organismo. Eu falei: qual a diferença? O senhor disse: a organização, ela é feita de um nome social e de bens materiais. E nem o nome social, nem os bens materiais podem ouvir o toque da trombeta no arrebatamento. Nem as letras garrafais que você tem lá fora, ou os objetos da igreja, podem ficar cheios do Espírito Santo, ou precisam da proteção dos meus anjos. Agora, o organismo precisa. O Senhor diz para mim: o organismo, ele é vivo. O organismo vê, ouve, fala, sente,
caminha, chora, precisa de um abraço, precisa de um socorro, precisa ser alimentado. Aí o Senhor falou ao meu coração: vocês confundem o que é a igreja com uma mera instituição, uma agremiação religiosa. Nós às vezes nos preocupamos mais com a placa da igreja do que com as pessoas que estão dentro da igreja. Eu sou de uma denominação muito grande, a Assembleia de Deus. A nossa igreja tem mais de 20 milhões de membros no Brasil. E eu conheço amigos meus que já foram para jornais declararem que tal pessoa não era membro da igreja deles, porque entrou num velório e tentou ressuscitar um morto. Olha só, aconteceu. Um crente passou pelo velório, saiu de uma vigília, foi lá, viu o defunto, botou a mão no defunto, começou a orar para ressuscitar, e levaram ele preso. Chegou na cadeia e perguntaram quem era. Por que ele está fazendo aquilo? Ele disse: porque eu aprendi na minha igreja. A minha igreja diz que Jesus ressuscitou os mortos, a gente pode orar para ressuscitar os mortos. Quem é o seu pastor? Ele falou. O pastor, muito importante, mandou o advogado na frente. E antes do advogado ir, já sabendo a história, já juntaram um grupo de pessoas. A igreja tinha psicólogos e psiquiatras. Fraudaram, não conte isso para ninguém, um laudo de mente, falando que aquele irmão era maluco, só para justificar, para tirar ele da cadeia, dizendo: não, ele é um maluquinho, coitado. Por quê? Porque o pastor se preocupou com a placa da igreja. Agora eu fico me perguntando, se aquele homem tivesse orado e o morto ressuscitado, qual teria sido a reação do pastor? Se o morto tivesse ressuscitado e a imprensa perguntando para o rapaz: você é de que igreja? Eu sou da igreja tal e o meu pastor é tal. Pode imaginar o pastor indo para a frente da televisão: sim, eu ensinei, porque está escrito na palavra que estes sinais seguirão aqueles que crerem, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando dá certo, o membro é bem-vindo. Quando dá errado, ele é um maluquinho que tem que ser extirpado. Nós confundimos organização com a igreja, mas o dono da igreja de verdade não confunde. Eu estava pregando no Rio de Janeiro. Depois do culto eu estava no hotel, e um amigo meu que é carioca me ligou, achou meu telefone, era deputado comigo na época, o pastor Ezequiel Teixeira, Ministério Cara do Leão, lá de Irajá, um grande ministério. Ele falou: Marco, ora por mim que meu coração está machucado hoje. Eu falei: o que foi, pastor? Meus diáconos ligaram agora, rapaz. Terminamos o culto, fechamos a igreja. Os vizinhos ouviram barulhos, até que achou alguém nosso, foram lá, roubaram a igreja, rapaz. Entraram na tesouraria, arrancaram o cofre da parede, levaram os instrumentos, levaram as caixas de som, levaram tudo e quase colocaram fogo. Ore por nós. Eu fiquei tão triste, que eu sei quanto custa montar uma igreja. Eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, ajuda o teu servo. Senhor, roubaram a igreja. O Senhor disse: a minha igreja ninguém rouba. Eu falei: mas Senhor, mas roubaram aquela igreja. O Senhor disse: não, aquela não é a minha igreja. Foi: como assim, Senhor? Não, lá é o templo. Eu falei: e o seu anjo não estava lá? Disse: meu anjo vai perder tempo para cuidar de cadeira? Vai perder tempo para cuidar de parede? O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. A verdadeira igreja não é a Assembleia de Deus, não é esse lindo ministério, não é a Igreja Universal, Presbiteriana, Metodista, a Igreja Jesus foi ali, já volta. Não, a verdadeira igreja tem outro nome. Aqui é Marco, ali é Roberto. Qual é o seu nome? Esta é a verdadeira igreja. É para esta igreja que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Covid acabou com muitas agremiações religiosas, mas não acabou com a igreja. Teve gente que entendeu, vou falar de novo. Teve gente que disse: o Covid fechou a igreja. O Covid? Quem é o Covid para fechar a igreja do Senhor? Ele fechou agremiações, ele fechou templos, mas a igreja permaneceu adorando a Deus em casa, no banheiro, no trabalho. Por quê? Porque a igreja foi lavada e remida com o sangue de Jesus. Quando Paulo explica, aí o rapaz fala: agora eu entendi, apóstolo. E para a tristeza de Paulo, o rapaz disse: esta igreja não está bem.
Ela estava bem financeiramente, ela estava bem com templos, ela estava bem com organização e socialmente falando, politicamente falando. Mas como vida espiritual, ela não estava bem. Vamos ler isso no capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz assim: esta que é uma igreja viva, que eu fiz questão de pastoreá-la, fundá-la, ensiná-la, que já foi viva, tinha profetas, tinha todos os dons aí dentro. Agora é sabido que há entre vós uma espécie de pecado, que não tem nome, não acontece nem entre os ímpios. Olha o que Paulo vai dizer para a igreja mais poderosa da história. É sabido que vocês estão aí acobertando uma espécie de pecado que nem o ímpio pratica. E Paulo explica: é sabido que um filho tem dormido com a mulher do seu pai, e vocês não fazem nada. Calma aí, pastor, um filho dormir com a mãe é incesto. Pois é, mas ele não era filho da mãe, ele era filho do pai. O pai era viúvo ou divorciado. O pai casou com uma mulher mais nova. Era da natureza deles casarem com mulher. Ninguém casava com mulher velha naquela época. Era de 12, 13, 14 anos. O pai casou com uma mulher mais nova. O pai ia para o trabalho, o garoto seduziu a madrasta e dormia com ela. Agora o pior não é isso. O pior é Paulo falando: todo mundo sabe aí. E por que ninguém toma conta? E por que ninguém faz nada? Aí está a explicação porque a igreja que foi poderosa hoje não tem mais nada. Porque ela perdeu a sensibilidade. Ela se esqueceu que o Espírito Santo não desce em lugar sujo, não desce em lugar podre, não desce em lugar onde as coisas caminham a lá vão ter. Igreja não é a casa da mãe Joana. Igreja ainda é a porta dos céus. Ebenezer. Aqui não é outro lugar senão esse. O templo, na verdade, ele se transforma em igreja quando a igreja entra dentro do templo. Entenderam a matemática ou não? Quando todos nós saímos daqui, aqui é só um templo. O templo vira igreja. Pergunte quando? Quando você atravessa a porta. Deus, por isso está escrito, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita nesse templo, mas Ele habita aqui. Vós sois o templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo. Então o que é o ser humano? Nós somos um veículo. Nós conduzimos Deus. Quando entramos aqui, Deus entra conosco. Quando saímos daqui, Deus sai conosco. Quando entramos em casa, Deus entra conosco. Quando saímos de casa, Deus sai conosco. Quando vamos para o trabalho, para a escola, Deus vai conosco. Aí a pergunta que eu faço é: será que Deus tem ido conosco em todos os lugares mesmo? Porque tem lugar que Ele não vai poder ir. E não é que Ele não vai poder porque Ele não tem esse poder. Deus tem todo o poder. Mas tem lugar que Ele não vai entrar porque não é o ambiente que o agrada. E é nesses momentos que nós vamos nos perdendo. O primeiro amor é a melhor fase da igreja. Alguém se lembra quando era novo convertido aqui? Se falasse para você: Jesus está em cima daquela casa, você dava um jeito de subir no telhado. Eu mandei uma carta para Deus uma vez. Escrevi a carta e eu subi em cima de uma mangueira e amarrei ela lá em cima. Falei: aqui está mais perto do céu e mais fácil para o anjo. No dia seguinte subi lá para ver, cadê a carta? Tinha sumido. Eu falei: yes, o anjo levou. A minha fé foi grande, falei: vou receber o milagre. Recebi o que eu tinha pedido. 2 semanas depois eu achei a carta no bueiro, na esquina da... Falei: ainda bem que Deus não precisou abrir a carta, Ele sabia o que estava escrito. Mas eu coloquei a carta lá em cima porque me ensinaram a isso. Eu tinha fé. A fé do novo convertido, ela é tremenda. Mas a gente não consegue manter essa fé para sempre. Eu estava no Paraná pregando certa vez. Era uma Assembleia de Deus, era uma festa muito linda. E Jesus desceu naquela igreja. A glória foi imensa. Ao término, o pastor me chamou para ir à casa dele. A casa dele era vizinha da igreja. Ele me deixou numa sala, mandou todo mundo sair.
Ele entrou dentro do quarto dele, voltou com uma caixa, um case musical. Ele abriu a caixa, tinha um pistão. Alguém sabe o que é pistão aqui? Tipo uma corneta. Ele sentou na minha frente por 1 hora quase. Ele ficou em silêncio. Ele pegou uma flanela e começou a limpar o trompete e chorava. Ele ensaiou uma música, não conseguiu, chorava. E eu não sabia o que fazer. Ele, um homem de quase 70 anos, e eu um garoto, na época eu devia ter 25, 26 anos. Quando tudo terminou, quando a voz dele voltou em si, ele foi: eu te chamei aqui para te falar uma coisa. Fazia 1 ano que eu não era renovado e não falava em línguas. E hoje no culto eu fui renovado. E ele falou: e sabe, eu fiz uma autoanálise e olhei para você jovenzinho e me lembrei quando eu era jovem também. Foi esse instrumento que me levou até o altar. Porque eu chegava na igreja mais cedo para tocar na banda, então eu tinha responsabilidade. E quando eu tocava esse instrumento na banda, eu era mais crente, eu era mais vivo, eu era mais cheio de Deus, eu tinha poder, tinha unção. E aí, como eu me destaquei, foram me dando oportunidades, aí me levaram ao diaconato, do diaconato me levaram ao presbitério, do presbitério me levaram ao ato de evangelista, me levaram a pastor, e hoje eu sou pastor setorial de um campo tão grande, sou um pastor presidente. E ele diz: e hoje, só hoje, com você pregando, caiu a minha ficha, que fazia 1 ano que eu, pastor pentecostal, não falava em línguas. E sabe por quê? Porque eu não sentia mais nada. A minha cabeça tomada pela burocracia da fé. Todos os dias tendo que lidar com problemas e problemas de dinheiro de igreja, de construção de templo, de obreiros que fazem isso, de famílias que não têm condições. E eu, como administrador, me tornei mais um empresário do que um pastor. E fui deixando de lado a minha vida espiritual. E hoje, eu agarro esse pistão, ele me disse: porque eu peço a Jesus que me faça aquele moço do pistão de novo. O velho se ajoelhou e pediu para eu, um garoto, orar por ele. Eu nunca vou esquecer isso. Talvez isso tenha sido uma das razões que até hoje eu permaneço em Cristo. Porque é claro que eu também sofro reveses. Aliás, tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Porque não é você, bocó. Deus sabe o que eu passo. Muitos crentes até olham para mim e falam: como é que ele aguenta? Aí eu estou te explicando aqui por que eu aguento. Os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, o meu coração sentiu. Um poeta escreveu um louvor que você já deve ter cantado aqui: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. O dia que eu descobri esse segredo da carta aos Coríntios, eu me emocionei muito. Porque aí eu compreendi porque Paulo escreve uma carta tão detalhada. Paulo começa a revelar àquela igreja que se eles não tiverem vida espiritual, serão eles como uma folha de outono caída no chão. Alguém já passou pelas ruas e pegou uma folha seca na mão? Alguém já teve essa experiência? A folha, você sabe que é uma folha porque ela mantém características de uma folha. Ela tem o tamanho de uma folha, ela tem o formato de uma folha, mas ela não tem vida. Quantos de nós, no meio da caminhada, perdemos a seiva, perdemos a empolgação? As pessoas colocam a culpa na igreja, na fé, na doutrina, nisso, naquilo, quando na verdade o problema está dentro delas. Não existe igreja perfeita. Por quê? Porque a igreja é um corpo. E cada um faz parte do corpo. Cada um tem uma missão dentro do corpo. O que não pode adoecer na igreja é o cabeça. E o cabeça é Jesus de Nazaré. E aí as pessoas nesse nosso tempo presente, nesse mundo relativista, glória a Deus, instituíram a mais nova nomenclatura que está virando coqueluche, que é os desigrejados. E eu já sentei com muitos deles. São crentes machucados, crentes que não tiveram alicerce na sua fé, crentes que saltaram degraus, porque a vida cristã é feita de degraus. Se você saltar degraus, vai lhe faltar experiência lá na frente. Pessoas que não tiveram conversão profunda, não tiveram conhecimento verdadeiro. Eles se apaixonaram pela filosofia da fé cristã, porque a fé cristã é uma filosofia. Amaram o Jesus Salvador.
mas tiveram dificuldade com Jesus Senhor. Eita, eu gosto dos crentes quando eles entendem. Você sabe que Jesus, Ele é Salvador, mas Ele também é Senhor. Eu segui a Bruna Marquezine antigamente, né? E um dia eu vi um Twitter dela que eu dei risada e depois chorei. O Twitter dela era assim: Jesus é um cara legal, mas a patota dele é... E soltou 1 milhão de palavrões. Eu pensei, filosofei e disse: o que fez ela escrever isso? Cheguei à seguinte conclusão: ela, namorada do Neymar vai em muitas igrejas, né? Só que vai em igrejas onde as pessoas não sei o que ensinam para eles, ou se é que ensinam, não sei também se eles aceitam os ensinamentos, querem levar uma vida do jeito que vem, vai, né? Leram lá, venha como está, mas não está escrito fique como veio. E aquele que tem essa filosofia, venha como está, fique como veio, esse velho pregador acrescenta uma outra frase: se você vem como está e fica como veio, depois vamos ver como vai ficar. Vamos lá, direito à réplica e à tréplica. Eu imaginei a cena, ela indo em igreja, onde apresentaram para ela o Jesus o Salvador. Todo mundo se apaixona pelo Salvador. Aquele da cruz, que agonizou por 3 horas. Aquele que verteu todo o seu sangue, que curou enfermos. Aquele que disse: vinde a mim, vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que faz essas coisas. Quem é que não quer esse Salvador? O problema não é encontrar Ele como Salvador, é conhecer as outras faces dele. E uma delas é o Senhor. E só pode chamar alguém de Senhor aquele que está disposto a obedecer. Lembra quando seu pai falava alguma coisa, você falava: sim, senhor. Não vai, sim, senhor. Faz isso, sim, senhor. Aquele que respeita não tem coragem de falar: não, senhor. Ela deve ter ido em algum lugar que apertaram um pouquinho. Deve ter falado: ó, cuidado com essas baladas, cuidado com essas roupas. Alguém deve ter falado para elas que Jesus não é um, como é que chama quem cuida de coração? Cardiologista. Ó, Jesus não é cardiologista para querer só o coração do homem. Ele quer o corpo completo. Quando alguém foi falar para ela que o seu corpo não é uma bola de basquete para passar de mão em mão, quando alguém começou a falar que há uma pureza, uma sacracidade, há uma santidade no corpo, começou a apertar e disse: Jesus é um cara legal, mas a patota dele... As pessoas desigrejadas, eu tenho pena delas, são cristãos frustrados. Eles querem Jesus, mas não conheceram a essência. Os pés não foram fincados em uma rocha, firmaram os pés em uma areia. Veio o vento e os derrubou. Ao desigrejado que está nos ouvindo, eu repito sempre o que eu falo: você já deve ter visto andando pela rua aí alguém de muleta, sem uma perna. Já deve ter visto andar pelas ruas da cidade alguém sem um braço, sem uma mão, cego. Já deve ter visto alguém andar mudo, sem a língua, andar sem ouvir. Já deve ter visto até alguém andar em cadeira de rodas porque não tem perna nem pé. Quem já viu? Você já viu um pé andar sozinho aí pela rua? Uma mão andando? Se está familiar, Adams, eu dou um cascudo na cabeça. Alguém já viu uma mão andando sozinha pela rua? Uma orelha? Não. Por que não? Porque não existe vida fora do corpo. Não adianta a pessoa falar: não, eu sirvo a Deus na minha casa. Jesus disse: aquele que não participa do corpo e do sangue não tem vida. E quem não tem vida está morto. E o meu Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a igreja que eu fui, o que foi feito, o que a pessoa fez. Não sei e não quero saber. Jesus te deu uma chance de conhecê-lo ali. Você tem guias, você não tem donos. Você tem a palavra. E um dos conselhos da palavra é esse: olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé. Nele, só nele, não há dúvida e nem sombra de variação. Se a sua fé estiver firmada no homem, você está perdido. Eu dou risadas quando a Igreja Católica Romana, por quem eu tenho profundo respeito, fala que Pedro é o alicerce da igreja. Pedro é a pedra fundamental da igreja. Nem interpretar o texto, interpretar direito. Imagina Pedro sendo o alicerce da igreja.
Pedro com a espada que arranca a orelha, Pedro que afunda nas águas, Pedro que não deixa Jesus lavar os pés, Pedro que faz 1 milhão de erros e pior, ainda levou Jesus para curar a sogra dele. Isso é uma piadinha. Eu tinha um amigo no seminário que falava isso. Um dia ele levantou e falou: pastor, eu descobri porque Pedro negou Jesus. Nós já pegamos um papel na mão, ele deve ter orado a noite inteira, uma revelação. Aí ele falou: pastor, Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Só Jesus, essa é só uma piadinha, tá bom? Mas voltando, aquele que está alicerçado na areia, o vento virá e vai derrubá-lo, mas aquele que está alicerçado na rocha, e só tem uma rocha, a rocha de Meribá, aquela que tinha pernas. Diga para o seu irmão: a rocha de Meribá tinha pernas. Já deve ter lido isso na Bíblia, né, irmão? Israel está no deserto, na península do Sinai, e eles andam em círculos por 40 anos, não tem água doce lá. Mas a primeira vez que tiveram sede, Moisés recebeu uma ordem: tem uma rocha aí, fala para a rocha. Ele foi e bateu, era a rocha de Meribá que deu água. Israel continuou andando por 40 anos. Quando eles paravam, não importava onde estavam, olhavam para trás, a rocha de Meribá estava atrás deles. A rocha tinha pernas, e a rocha está aqui essa noite. Alguém conhece ela? Ele disse: vinde a mim, vós os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele disse: eu sou a fonte da água da vida. Quem beber da água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede. Quando eu percebo o que aconteceu com a igreja de Corinto, e isso é natural acontecer com o passar do tempo, porque tudo na vida que vira rotina termina em tragédia. Isso serve para todas as áreas da sua vida. O casamento entrou em rotina, acabou o casamento. Você vai para um trabalho sem paixão, sem emoção, acabou a sua vida profissional. Aqui na cidade, eu não sei, aqui tem muitos funcionários públicos aqui. Vocês conhecem alguns? Tem alguns departamentos, alguém já foi lá para ser atendido? Já viu a alegria que a pessoa tem ao te receber? Já percebeu como ela te recebe assim? Que bom, deixa eu te ajudar. É assim? Não, não é não. Pergunte a mim: por que não, pastor? Eles têm a tal da estabilidade. Não podem ser mandados embora. Como não podem ser mandados embora? Eles não têm pelo que lutar. Como não tem pelo que lutar, eles acham que você depende deles, te atendem de qualquer jeito. Aí o serviço vira uma porcaria. Agora vai falar com uma pessoa que vive do trabalho do dia a dia e precisa para ganhar comissão. A senhora sabe, a senhora foi na loja ali da mulher. A senhora entrou na loja parecendo a bruxa. A vendedora olhou: nossa, você é a cara da Xuxa. Sim ou não? Por quê? Porque as pessoas são motivadas. Nada pode virar rotina. A fé não é diferente. Se você se acostumar a ficar sentado nessa poltrona, nessa cadeira por muito tempo, daqui uns dias você vai ficar igual aqueles crentes antigos que chegam e falam assim: irmão, sai daí que esse lugar é meu. Não tem o seu nome, você não comprou a cadeira, mas a pessoa, ela diz: é minha esse lugar, porque entrou num ritmo frenético de rotina. E tudo que vira rotina termina em nada. Você tem que entrar por aquela porta com o único pensamento: eu sei como vai começar, mas eu não tenho noção de como vai terminar. Quando é que as coisas começam a ficar ruins? Como é que as coisas começam a ficar ruins em uma igreja? Eu vou falar da Assembleia de Deus, porque eu sou assembleiano. O assembleiano, depois de 2, 3, 4 anos na igreja, ele não entra mais de uma vez para o culto. Ele tem um ritual. Pergunte qual? Ele entra, para na porta, com a Bíblia aqui. Aí ele faz assim. Dependendo de quem ele vê, ele já entra assim. Ele nem ora direito. Pergunte por quê? Ele já sabe quem vai falar. Mas tem coisa pior. Pergunte o quê? Ele já sabe o que a pessoa vai falar.
Ele olha e já sabe quem vai cantar. Mas tem coisa pior, pergunte o quê? Ele já sabe o que a pessoa vai cantar. Ou seja, não há expectativa. Mas tem coisa pior do que tudo isso junto, pergunte o quê? É a pessoa entrar e falar, eu já sei como é que vai acabar o culto hoje. Isso não pode acontecer jamais. Não em uma igreja carismática. Não em uma igreja pentecostal. Não em uma igreja barulhenta. Não é uma igreja que tem esses abençoados que dão esses gritos e empolga o pregador pentecostal. Na minha igreja eu tenho o Marcelo. Eu chego no culto, eu estou lá na sala pastoral, eu falo, Marcelo está aí, hoje o culto vai ser bom. Marcelo ele é o meu termômetro, né? Eu contrato ele para ir comigo nos lugares que eu vou pregar. Ele sozinho faz barulho por 500 pessoas. Tem gente que se incomoda com o grito dele. Tem gente que fala, pastor, ele grita demais, isso, aquilo. Aí o dia que o Marcelo está no culto, eu falo assim, e aí, irmão, está sentindo falta? A pessoa faz falta, né? Porque esse negócio pega. Entendeu? Deve ser muito ruim para você sentar do lado dessa criatura que um dia fumegou e agora está aí gelada. A criatura está tão fria que se você ficar mais 5 minutos perto dela, você pega um resfriado. Em compensação, ai de você que sentou perto desse canela de fogo. Isso aí também pega e se alastra. Uma igreja não pode perder sonhos, não pode perder visões. Uma igreja que nasce no fogo não pode nunca se conformar, viver sem o calor desse fogo. É natural que com o passar do tempo você vá ficando mais moderado, mas não deixe essa moderação se tornar desculpa para a sua insensibilidade ou a sua mente cauterizada. Mente cauterizada, vou falar de novo até doer. Mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Alguém aqui já cauterizou uma ferida? Só eu? Eu sou o único leproso daqui. Quem aqui já cauterizou uma ferida? A mulherada vai sempre dos médicos. O médico faz cauterização, levanta. Quem já fez cauterização? O que é cauterizar? É queimar uma parte ao ponto dela ficar insensível. Paulo diz, alguns entre vós ficaram com a mente cauterizada. Ou seja, a consciência não dói mais. Isso é muito perigoso, porque a pessoa passa a ser dona do seu próprio nariz. Ela passa a relativizar a sua fé e passa a dizer, o pastor é pastor lá, quem manda na minha vida sou eu. Quando isso acontece, é sinal que você precisa de novo passar pelo fogo do Espírito. Eu só peço essa linda igreja, como conselho de um velho pregador, não adote e não permita que os pecadinhos de estimação roubem as coisas grandes que Deus tem para vocês. Paulo, ao reescrever a vida da igreja de Corinto nas cartas, no capítulo 11, ele começa a lembrar o povo como era o culto. Vocês têm que ter bom senso no culto. Vocês têm que ter santidade até no vestir no culto. E Paulo explica o porquê. Os anjos de Deus caminham entre vocês. Acha que eu estou falando muito? Leia o capítulo 11, você vai ver Paulo falar. No capítulo 12, Paulo tem que relembrar aquela igreja que o único espírito que pode operar na igreja é o do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Outros espíritos operam na ausência da verdade, na ausência da santidade. Espíritos de engano. Espíritos de engano se aproximam e entram. Em alguns casos, esses espíritos expulsam o próprio Jesus do culto. Pastor, isso aí o senhor inventou, né? Leia Apocalipse 3:20. Eu preguei a vida inteira em culto ao ar livre. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Pecador, a batida do seu coração é Jesus batendo, querendo entrar. A interpretação é bonita, essa hermenêutica é sensível, mas a verdade é que Jesus Cristo estava na porta de uma igreja fundada no nome dele, e ele não podia entrar na igreja. Está escrito, não estou inventando. Se há 2000 anos atrás, quando esses homens tinham mais experiência, porque eles viram a glória, já viviam isso, o apóstolo João viveu nesse tempo, ele que andou ao lado de Jesus, escreveu carta para essas igrejas. Havia uma igreja que Jesus não podia entrar dentro dela. Se há 2000 anos atrás tinham isso, imagine agora. Imagine o que anda acontecendo conosco. Nós não podemos perder o alicerce em Cristo. O culto tem que ser cristocêntrico. Os louvores também. Os louvores têm que ser vivos, tem que colocar chama no nosso coração. Os louvores têm que ter mais Bíblia dentro deles, para nos ensinar palavras. Tem que despertar em nós a fé. Ah, pastor, mas os louvores modernos são tão bonitos. Eu sei, tem uma nova linha de louvores, que eu sou da velha guarda. Como é que é o nome? É worship. Worship. É bonito, eu gosto de worship. O Roberto gosta, ele vem dessa. O Roberto é batistão, viu, pastor? Começou a andar com o pentecostal, está quase lá, Mas o Roberto gosta. O Roberto é worship também, né? Eu gosto de ouvir worship, mas worship é para aqueles crentes que eu chamo de crente Nutella. Pergunte por quê? É um louvor slow motion. Sabe o que é slow motion? Câmera lenta. Já viram o filme do Matrix? Quando o Neo dá um tiro nele, ele vai. O louvor worship é assim. É legal, mas eu gosto daqueles hinos que arrancam a gente do chão. Sou assembleiano, desculpa aí. Gosto daqueles hinos com a sanfona, com o pandeiro. Gosto de cantar divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Quando você estiver meio sorumbático, quando você estiver meio depressivo, quando você acordar no dia e for colocar no seu Facebook assim: hoje o dia está cinza. Faz isso não, põe o hino da Cassiane. Põe lá: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Coloque algo que te coloque para cima, que te deixe vivo, mas que não deixe de adorar ao eterno Deus de Israel. Ah, pastor, mas eu gosto desses, que eu sou mais tranquilo, eu sou fleumático. Parabéns, eu sou sanguíneo. Aliás, a minha mulher, pastor, falou que eu sou colérico depressivo. Eu vou de 0 a 80. Eu sou colérico depressivo. E ela é fleumática, minha mulher é uma lege. Mas um dia Jesus pegou ela. Ela foi no monte comigo. Ah, meu Deus. E eu vi aquela mulher entrar no manto. A doutora Edileuza, que só orava assim: Jesus, meu querido, meu amor. Foi comigo no meio do mato um dia orar. Apresentei uma árvore para ela. Quem já orou no mato aqui? Ah, sabe que todo crente que ora em monte tem uma árvore que é só dele, né? A árvore ajuda a gente, né? A árvore é o nosso para-raio. A gente fica com raiva e fala: Jesus, pá na árvore. Eu quero. A árvore é o nosso para-raio. Apresentei uma árvore para minha esposa, né? E ela olhou a árvore e falou: para que eu quero árvore? Falei por dentro, né? Se for uma das nossas, ela vai descobrir, né? Não é que lá pelas 4 da manhã, quando todo mundo quietou, todo mundo ajoelhou, foi cada um para um canto, parou aquela oração de fogo, né? O pessoal foi cansando, e eu escutei uma vozinha assim: só falta isso. O senhor quer que eu faça isso? O senhor quer que eu grite igual a eles? O senhor quer que eu fique louca igual a eles? O que? O senhor acha que eu não tenho coragem? Eu tenho coragem. E ela começou a levantar a voz: eu quero. Jesus, eu quero. Eu preciso do meu milagre. Eu quero o meu milagre. E ela levantou, agarrou a árvore.
Ela arrancou umas lascas da árvore de tapa, bateu o pé no chão, o Espírito do Senhor desceu sobre ela e batizou ela com o Espírito Santo. Ela começou a marchar no meio do monte. Segura, porque a palma vai ser maior. Ela começou a marchar no meio do monte, olhou para os irmãos e começou a profetizar. Eu falei, meu Deus do céu, minha mulher profetizando. Quando ela virou para mim, eu corri para o meio do mato. Eu me escondi, eu falei, eu sou louco, minha mulher profetizando, vai que, vai que o AM com o FM dá aquelas interferências, ela deixa para lá. Eu me escondi, daqui a pouco foi o irmão, Marco, cadê você? Eu falei, estou aqui. Falei, vem. Falei, e a mulher? Falei, já foi. Foi para onde? Falei, a mulher está caída lá, desmaiada no chão. E eu cheguei lá para ver a minha esposa, a irmã de Leusa, loira, filha de italiano com português, educadinha, doutora, psicóloga, rolando no chão. Ela tinha rolado no chão, ela estava parecendo um tatu, lágrima misturada com poeira, cabelo tudo desarrumado, cheio de planta no corpo dela. Eu falei, meu Deus, o que é? Ah, se tivesse celular naquela época, eu tinha registrado e ia chantagear ela toda vez. Me ajudaram a colocá-la no carro, ela foi desmaiada para o carro. Coloquei ela na cama, umas 5 da manhã, dormi. 6 e pouco da manhã, essa mulher acordou, mas ela acordou num grito, que eu falei, é o apocalipse. Eu caí da cama, eu falei, o que foi, mulher? Ela me agarrou pelo colarinho, porque nós tivemos uma conversa bem antes, e ela falava que esse negócio de grito e de pulo era uma questão de temperamento. Foi aí que ela falou que eu era depressivo, colérico, e às vezes sanguíneo, tudo misturado, e ela era fleumática. Eu achei que ela estava falando em línguas, fleumática, né? E depois eu descobri que ela era uma pessoa tímida, mais calma, mais comedida, né? Aí ela acordou nesse dia, ela me agarrou pelo colarinho, chorando e gritando, eu quero mais. Eu falei, mais o que? Ela disse, eu quero mais. Eu falei, mais o que? Ela disse, não é temperamento. Do que você está falando, mulher? Ela disse, não é temperamento, é necessidade. Foi aí que eu entendi o que ela estava falando. Ela estava com uma crise existencial que todo ser humano tem, que ela não queria contar para mim, nem para ninguém, nem para a melhor amiga. E ela viveu um período de depressão profunda e silêncio. E ela rompeu isso subindo a montanha comigo e gritando para aquele que é o único capaz de levar saúde emocional, de fato, sem apoio de medicina. Só Deus faz isso. E ali naquela noite, quando o Espírito do Senhor desceu sobre ela e deu a ela línguas, daí eu tenho uma teoria que eu tenho ensinado por aí, que Paulo, no capítulo 14 da carta aos Coríntios, ele diz que quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus, porque só Deus entende. Porque quem fala em línguas fala em mistério, e mistério é algo que só Deus sabe. Aqui no meio do nosso cérebro nós temos um aparelhinho chamado cerebelo. O cerebelo é o HD do nosso corpo. Ele guarda todas as memórias, tudo que você viveu, desde algumas memórias intrauterinas no ventre da sua mãe até hoje, está armazenado aí dentro. O que é que um psicólogo faz? Ele tenta te destravar. Ele tenta, fale com o pastor aqui, você vai ver. Uma visita ao psicólogo não funciona. Tem que ser pelo menos 10 sessões, no mínimo, para ele mapear, ouvir você falar coisas que você vai repetir sempre, para ele tentar descobrir que é ali, e ele vai tentar te reconfigurar. Porque tem coisas que te atrapalham, nem você se lembra delas, estão aqui dentro armazenadas. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito aqui. Alma, coração, espírito, mente. Quando você fala em línguas, ai Jesus, você fala em mistérios. Por que mistério? Porque você não sabe o que está falando. É mais ou menos como psicólogo. Você vai no psicólogo porque você não sabe que tem um problema, mas você vai falando e o psicólogo descobre que você tem e ele vai te tratando. Aquele que fala em línguas, vai falando em línguas, o pai de todos os psicólogos, que é o Eterno, que está sentado no alto sublime trono, vai te destravando e quebrando os traumas e reconfigurando a sua vida. É por isso que o poder do Pentecoste, ele tem a graça de metamorfosear o ser humano. O ser humano está de um jeito e ele termina de outro. Eu preguei no retiro dos jovens e falei sobre isso. Eu falei que o Espírito do Senhor pode
quando tocando a vida do homem, transformaram o homem em uma outra pessoa. Pedro, nos evangelhos, é fracassado. Pedro, em Atos dos Apóstolos, é uma potência. Pedro, nos evangelhos, tem vergonha de falar que é crente perto de uma vendedora de púrpura. Pedro, depois batismo com o Espírito Santo, pula no meio de uma multidão para defender a fé, dizendo: aqui não tem ninguém bêbado. O Pedro dos evangelhos errava demais. O Pedro de Atos dos Apóstolos, até a sombra dele cura os enfermos. O que aconteceu com Pedro? Presença do Espírito Santo mudou ele, transformou a mente dele. A igreja de Corinto viveu tudo isso, mas com o passar do tempo eles entraram num ritmo de quase apostasia. Eles ficaram apáticos, ficaram sem vida e começaram então a viver a religiosidade. A religiosidade mata. A religiosidade mata. Um crente muito religioso, depois de muitos anos numa igreja, ele é como a lua. Tem brilho, mas não tem calor. É como um cano de uma espingarda, reto, sem curva, perfeito, mas é oco. E quando sai algum tipo de fogo de dentro dele, é um fogo estranho. Paulo chamou a atenção da igreja e no capítulo 12 ele começa a dizer: esta igreja foi fundada com esses dons, e começou a dizer os dons do Espírito Santo. Ele diz: vocês já têm a presença, então façam uso dela, busquem o Espírito Santo até vocês serem ornamentados. E quando a igreja recebeu esta palavra, Paulo foi para o capítulo 13 e ele deu um ensinamento mais pesado ainda. Ele disse: olha, o amor nunca falha, mas se falhar, havendo línguas cessarão, havendo profecias serão aniquiladas. Paulo está dizendo que a religiosidade faz o crente perder a sensibilidade. Ao perder a sensibilidade, ele perde o contato com essa figura magnífica que está entre nós, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um cavalheiro, ele é educado, não é de guerra, não é de briga, também não é impuro, não obriga ninguém a nada. Mas se você tirá-lo para dançar essa noite, se você cortejá-lo nessa noite, se você falar: Santo Espírito, vamos bailar. A gente já não canta Sou a sua noiva apaixonada? E já que somos noiva, vamos cortejá-lo. Nos ensina a dançar para o dia do grande casamento. E não se assuste se o Espírito Santo começar a te dar experiências profundas depois de hoje. Porque, como eu disse, esta igreja não vai ser apenas de palavras, será de demonstração de Espírito e poder de Deus. Que Deus visite a sua casa, a sua família. Que Deus visite até a terceira e quarta geração, ou os proteja até o arrebatamento da igreja. Aproveite essa sua fome e busque a Deus. Que Jesus torne não só a sua casa e a sua família invisíveis aos olhos do mal, que Deus torne esta igreja invisível aos olhos do mal. Estou com meu corpo todo arrepiado. Jesus está aqui. Mirayandorova suia kietere hamaraba. Riganara la sori di cara la teama. Nuriandorova shuikandoro kepa. Libera, Senhor, o renovo do Espírito Santo. E aquele que não foi batizado ainda, batiza com o Espírito Santo nessa noite. Recebe esta glória. Eu termino dizendo que Paulo, ao dar os ensinamentos àquela igreja, ele fundamenta a sua palavra em uma promessa, dizendo: não para todos, mas aos remanescentes, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram,
aquilo que não subiu ao coração dos homens, é o que Deus tem reservado.